Você já parou para perceber que as pessoas que mais trabalham quase nunca são as que mais prosperam? Não estou falando de preguiçoso, não estou falando de quem não faz nada, estou falando justamente de você, que acorda cedo, que cumpre tudo o que prometeu, que dá o seu melhor todos os dias, que chega em casa exausto e, mesmo assim, sente que nunca é suficiente. Você olha para o lado e vê gente que trabalha menos, que se esforça menos, que reclama mais, e de alguma forma essas pessoas estão subindo, estão ganhando mais, estão vivendo com mais tranquilidade. E aí bate aquela sensação estranha, aquela injustiça silenciosa que você não comenta com ninguém porque parece mesquinho, parece inveja, mas que no fundo corrói, porque você sabe que está dando tudo de si e a vida parece não estar retribuindo na mesma medida. Eu sei exatamente como é isso. Sei como é acordar todo dia com aquele aperto no peito, aquela pergunta que você não faz em voz alta, mas que fica martelando na cabeça. Por que comigo não funciona? Eu faço tudo certo. Eu sou responsável, eu não falto, eu não enrolo, eu entrego. Então por que eu continuo no mesmo lugar? Por que parece que meu esforço some no ar? Que ninguém vê, que ninguém valoriza, que no final das contas tanto faz se eu dei 80% ou 100%, porque o resultado na minha vida é sempre o mesmo. E o pior é que você começa a achar que o problema é você, que você não é bom o suficiente, que você não tem sorte, que você nasceu para isso mesmo, para ralar e nunca sair do lugar. Mas eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha falado para você com essa clareza. O problema não é você. Você não está quebrado. Você não é incapaz. Você não é azarado. O que acontece é que você foi ensinado a jogar um jogo com regras que nunca foram explicadas direito para você. Te disseram: trabalhe duro, seja honesto, cumpra seus compromissos e você vai prosperar. Só que esqueceram de te contar que trabalhar duro não é suficiente se você não souber para onde está indo, se você não souber comunicar o valor do que faz, se você não entender que o mundo não recompensa esforço, o mundo recompensa resultado, recompensa percepção, recompensa posicionamento. Pensa comigo. Quantas vezes você já fez algo incrível no trabalho, se desdobrou, resolveu um problema que ninguém conseguia resolver, ficou até tarde, levou o trabalho para casa e na hora do reconhecimento, na hora da promoção, na hora do aumento, quem levou foi aquela pessoa que mal aparece, mas que sabe falar bonito, que sabe se vender, que sabe estar no lugar certo na hora certa. E você fica ali, invisível, porque aprendeu que trabalho bom fala por si só, que quem faz não precisa mostrar, que humildade é ficar quieto e esperar que um dia alguém note. Mas ninguém nota, porque todo mundo está ocupado demais com a própria vida, com os próprios problemas. E se você não mostra o seu valor, se você não se posiciona, você simplesmente desaparece no meio da multidão de gente esforçada e invisível. Napoleon Hill, que passou 20 anos da vida dele estudando as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, descobriu algo que muda tudo quando você entende de verdade. Nenhuma dessas pessoas chegou onde chegou só porque trabalhava muito. Todas elas trabalhavam muito, mas isso era o básico. Era o mínimo. O que fazia a diferença real era que elas tinham um propósito definido, uma meta clara, e organizavam toda a energia delas, todo o esforço delas em volta desse propósito. Enquanto a maioria das pessoas acorda e trabalha no modo automático, reagindo ao que aparece, cumprindo obrigações, essas pessoas
trabalhavam com intenção, com direção, sabendo exatamente por que estavam fazendo cada coisa e como aquilo se conectava com o objetivo maior delas. E sabe qual é a diferença brutal entre essas duas formas de trabalhar? Quando você trabalha sem propósito definido, você está dispersando energia. Você está sendo útil para o sistema, mas não para você mesmo. Você está construindo o sonho de outra pessoa enquanto o seu fica lá no fundo, esquecido, sufocado pelas contas, pelo cansaço, pela rotina que não te leva para lugar nenhum. Você se torna uma peça substituível numa engrenagem que não te valoriza de verdade, porque você nunca definiu o que realmente quer, nunca tomou uma decisão consciente sobre onde quer chegar. Então fica ali, à deriva, trabalhando duro, mas sem rumo. E no final da vida, olha para trás e percebe que viveu no piloto automático. Agora pensa nas pessoas que prosperam, que constroem riqueza, que têm liberdade, que vivem do jeito que querem. Elas não são necessariamente mais inteligentes que você, não são mais capazes. Muitas vezes nem trabalham tanto quanto você trabalha. Mas elas sabem uma coisa que você ainda não sabe. Elas sabem que o mundo não paga pelo seu esforço. O mundo paga pelo valor que você entrega. E mais importante ainda, pelo valor que as pessoas percebem que você entrega. Você pode ser o melhor no que faz, mas se ninguém sabe disso, se você não comunica isso, se você não se posiciona como alguém valioso, você vai continuar sendo tratado como mais um, vai continuar recebendo como mais um, vai continuar invisível. E olha, eu sei que isso dói, sei que é difícil ouvir que talvez você esteja trabalhando do jeito errado esse tempo todo, que talvez todo esse sacrifício não esteja te levando para onde você acha que está levando. Mas eu também sei que a verdade liberta. E se você está aqui, se chegou até esse ponto do vídeo, é porque alguma coisa dentro de você reconheceu essa história, reconheceu esse padrão e está pronta para mudar. Então, eu preciso que você faça uma coisa agora, mas não como um favor para mim, e sim como um passo de consciência para você mesmo. Se inscreve nesse canal, porque ele existe para você, para quem reconhece que há algo errado no jogo e quer entender as regras de verdade. Deixe aquele like porque você está marcando que pertence a esse grupo de pessoas que não vai mais aceitar viver no automático. Compartilha com alguém que você sabe que vive nesse ciclo, que dá tudo de si e parece que nunca é suficiente. E ativa as notificações porque cada vídeo aqui é um degrau na escada que te tira desse lugar. E tem mais uma coisa. Eu quero que você vá lá nos comentários agora e escreva isso. Meu esforço merece direção e retorno. Mas entenda o que você está fazendo quando escreve isso. Não é só um comentário casual. É um reposicionamento mental consciente. É você dizendo para sua própria mente, de forma pública e deliberada, que entendeu que alguma coisa precisa mudar, que você merece mais do que está recebendo, que seu esforço precisa ter um propósito claro e precisa gerar resultado real na sua vida. É um marco simbólico de decisão interna. Então vai lá e escreve com intenção. Meu esforço merece direção e retorno. Agora volta aqui comigo porque a gente precisa ir mais fundo. Você sabe por que a maioria das pessoas trabalha a vida inteira e não acumula nada? Não acumula patrimônio, não acumula liberdade, não acumula nem paz de espírito? Hill descobriu que é porque elas vivem em modo reativo. Elas acordam, veem o que precisa ser feito, fazem, vão dormir e repetem. Não tem decisão ali, não tem escolha consciente,
não tem construção intencional de nada. É só sobrevivência disfarçada de trabalho duro. E a sociedade até valoriza isso. Te dá tapinha nas costas, te chama de trabalhador, de esforçado, mas no fundo você sabe que isso não te leva a lugar nenhum, porque você está trabalhando para pagar conta, para sobreviver mais um mês, para manter as coisas como estão, não para construir uma vida diferente. E sabe o que é pior? É que te ensinaram que isso é virtude, que você tem que ser grato por ter trabalho, que reclamar é ingratidão, que querer mais é ambição ruim. Então, você engole, você silencia aquela voz interna que grita que você merece mais, que você é capaz de mais. E você continua aceitando migalhas, com um sorriso no rosto, porque foi condicionado a achar que esse é o seu lugar. Mas não é. Seu lugar não é ficar preso numa vida que você não escolheu de verdade, numa rotina que te esgota sem te realizar, num trabalho que te usa, mas não te valoriza. Você merece construir algo seu. Você merece ter clareza sobre onde está indo. Você merece que seu esforço gere retorno real. Hill dizia uma coisa que mudou minha forma de ver o mundo. A maioria das pessoas fracassa porque nunca decide realmente o que quer. Elas vivem naquela zona do seria bom se, do quem sabe um dia, do tomara que aconteça. Isso não é decisão, isso é esperança vaga. E esperança vaga gera resultado vago. As pessoas que vencem, que prosperam, que saem do ciclo da sobrevivência e entram no ciclo da abundância, fazem diferente. Elas param, definem com clareza absoluta o que querem, escrevem isso, visualizam isso, sentem isso como se já fosse real. E aí, organizam cada ação, cada esforço, cada decisão em volta desse objetivo. E quando você faz isso, quando você trabalha com um propósito definido, tudo muda. Seu esforço deixa de ser disperso e se torna focado. Seu trabalho deixa de ser reativo e se torna estratégico. Sua vida deixa de ser sobre sobreviver e passa a ser sobre construir. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Isso exige que você assuma responsabilidade total pela sua vida. E eu sei que isso assusta, porque é mais confortável culpar o chefe que não te valoriza, culpar a economia que está ruim, culpar a falta de oportunidade. Enquanto você põe a culpa lá fora, você também tira o poder de você. Você fica refém das circunstâncias, esperando que algo mude para você poder mudar. Mas funciona ao contrário. Você muda, você decide, você se reposiciona mentalmente. E aí a realidade começa a responder de forma diferente. Não é mágica. É como a mente humana funciona. Quando você se vê como vítima, você age como vítima. Você toma decisões de vítima. E a vida te dá mais do mesmo. Quando você se vê como alguém que está construindo, que tem um propósito, que merece mais e vai buscar mais, você age diferente, decide diferente e os resultados mudam. E olha, eu não estou dizendo que é fácil. Não é. Mudar mentalidade, quebrar condicionamentos que você carrega há anos, decidir contra tudo que te ensinaram, isso é um dos trabalhos mais difíceis que existe, mas é o único trabalho que de fato te liberta. Você pode continuar trabalhando duro do jeito que sempre trabalhou. Pode continuar esperando que um dia alguém reconheça, que um dia sua hora chegue. Mas eu te pergunto com sinceridade, quantos anos você já passou esperando e nada mudou? Quantos anos mais você quer passar assim? Ou você está pronto para tentar algo diferente, para assumir o controle da sua própria narrativa, para sair desse lugar de espera passiva e entrar num lugar de construção ativa? E se você está sentindo que
tudo isso faz sentido, que você reconhece esse padrão na sua própria vida e quer romper com ele de vez, então eu preciso que você faça uma coisa agora. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, porque este canal é a jornada contínua de quem decidiu não voltar para o modo automático, de quem entendeu que existe um caminho diferente e quer trilhar ele até o fim. Deixa aquele like, compartilha com quem precisa acordar para essa realidade, ativa as notificações e vai lá nos comentários de novo e escreve com força, com certeza. Meu esforço merece direção e retorno, porque sair agora é voltar para o mesmo ciclo, é fingir que não viu, é adiar de novo o que você já adia há anos. Ficar aqui é escolher a ruptura com o padrão antigo, é escolher pertencer ao grupo que não aceita mais migalhas. Agora eu preciso te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso. Existe uma lei invisível operando na sua vida nesse exato momento. Uma lei que está decidindo, enquanto a gente conversa aqui, quem vai prosperar e quem vai continuar preso no esforço eterno. Não é uma lei justa no sentido que te ensinaram. Não tem nada a ver com quem merece mais, com quem é mais honesto, com quem se sacrifica mais. É uma lei que opera no nível da mente, no nível das decisões inconscientes que você toma todos os dias, no nível das crenças que você carrega sem perceber. E essa lei é a razão exata pela qual algumas pessoas trabalham menos e prosperam mais, enquanto você trabalha até o limite e continua no mesmo lugar. O que você viu até agora foram só os efeitos, as consequências visíveis dessa lei atuando. Você reconheceu o padrão, entendeu que o jogo tem regras diferentes das que te ensinaram, mas ainda não viu a causa raiz, ainda não enxergou o mecanismo profundo que faz tudo isso acontecer. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar no próximo vídeo, porque quando você entender essa lei, quando você enxergar como ela funciona e como ela tem controlado sua vida sem você perceber, tudo vai se encaixar. Você vai entender por que seu esforço não gerava retorno, vai entender por que outras pessoas prosperavam enquanto você ficava para trás. E mais importante, vai saber exatamente o que fazer para inverter esse jogo a seu favor. Então, se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso e algo dentro de você mudou, se você sente que não pode mais fingir que não viu, então eu preciso que você transforme isso num compromisso público. Se inscreve nesse canal agora como um selo de identidade, como alguém que decidiu pertencer ao grupo que age com consciência. Deixa aquele like porque você está marcando sua posição, você está dizendo que entendeu e que não volta atrás. Compartilha esse vídeo porque você sabe que tem gente passando pela mesma coisa e merece enxergar a verdade. Ativa as notificações porque o próximo conteúdo vai te mostrar a peça que faltava, a explicação central que faz tudo fazer sentido. E pela última vez, vai lá nos comentários e escreve, não como um comentário qualquer, mas como um compromisso público consigo mesmo. Meu esforço merece direção e retorno, porque esse decreto é você dizendo que entendeu, que acordou, que não vai mais aceitar viver no automático. Eu vou estar aqui no próximo vídeo, te mostrando a lei que decide tudo, te entregando a chave que faltava. E você vai entender por que tudo sempre foi do jeito que foi e como você pode mudar isso para sempre. A gente se vê lá.